É isso aí mesmo, vamos aqui começar a apresentação. Então, pessoal, eu sou o professor Adalto e eu vou estar aqui guiando vocês nessa aula de sílaba, separação silábica e sílaba tônica, que é muito importante para muitas coisas que nós iremos encontrar nas questões de português. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma sílaba? Qual é a definição de sílaba? É o grupo de fonemas que reunidos formam palavras. Por exemplo, palavras simplesmente, simplesmente. Esses elementos separados entre traços são o que nós chamamos de sílabas. Se nós percebermos, separar sílabas é uma tarefa um tanto quanto intuitiva. Quando a gente fala uma palavra, na nossa cabeça a gente já meio que separa as sílabas dela inconscientemente. Por exemplo, ônibus, ônibus. Pronto, nós inconscientemente já fizemos a separação silábica dessa palavra. Então vamos adiante. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Se uma palavra ela tem uma sílaba, são as palavras monossílabas. Exemplo, sol, mar, mel. Sol, uma sílaba, sol. Mar, uma sílaba, mar. Mel, uma sílaba, mel. Duas sílabas, dissílabas. Casa, casa. Terra, terra. Cela, cela. Três sílabas, trissílabas. Ônibus, beleza. Tristeza. Quatro sílabas ou mais, nós temos as palavras polissílabas. Exemplos: paralelepípedo ou borboleta. Se você vê, ambas têm quatro ou mais sílabas, então elas são polissílabas. Vamos adiante. Separação silábica. Talvez esse seja o tópico mais importante. Cada vogal ela compõe uma sílaba diferente. Se nós temos uma palavra com duas vogais, como casa, nós teremos duas sílabas, em que cada sílaba terá uma vogal. Casa. Ônibus, nós temos três sílabas. Então, cada sílaba terá uma vogal. Ônibus. Agora, nós temos algumas exceções quanto a essa separação silábica. Pode ser que a gente tenha duas vogais numa mesma sílaba. Por isso, a gente tem que ter em mente o que é o conceito de semivogal. Semivogal é o O e o U. O que é um ditongo é uma das exceções. É a combinação de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, ou semivogal e vogal. Exemplo, caiu. O I é uma vogal, o U é uma semivogal. A gente tem uma sequência de vogal e semivogal. Então isso é um ditongo. Então como é que a gente fala? Caiu. Pai. Como é que a gente fala? Tem o A, que é uma vogal, e o I também. Pai. É ditongo. Então a gente tem uma única sílaba nessa palavra. Tritongo é quando a gente tem a combinação de uma semivogal, vogal e semivogal nessa ordem. Por exemplo, Uruguai. Uruguai. Por quê? O U é semivogal, o A é vogal e o I está funcionando como uma semivogal. Então, o A é um tritongo. Por isso, temos somente três sílabas. Mesmo nós temos uma, duas, três, quatro, cinco vogais. Mesmo temos cinco vogais, só temos três sílabas. Porque o ai é um tritongo. Quão. U, A, O. U é semivogal, A é vogal, O é semivogal. Então, quão é um tritango. Um tritongo, desculpa. É um tritongo. Portanto, a palavra só possui uma sílaba. Então, vamos separar as sílabas das seguintes palavras. Secretária. Como é que a gente separa? Se perceber, o IA. Vamos aqui. Se, cre, ta, ri, a. Viu? A gente nem precisa pensar muito e na nossa cabeça a gente já meio que separa. Psicólogo. Psi, co, lo, gu. Vamos adiante. O que é um hiato? É um encontro de duas vogais que são separadas na divisão silábica. Por exemplo, a própria palavra hiato. Perceba que o I e o A formam um hiato, porque eles estão juntos, porém separados. Juntos que eu digo, lado a lado, porém em sílabas diferentes. Exemplo, piano. Se perceber, acontece a mesma situação.
O I e o A estão lado a lado, porém em sílabas diferentes. Vamos separar aqui das seguintes palavras para a gente treinar. País. País. Somente 2 sílabas. É uma palavra de sílaba. Saúde. A gente tem o quê? Um hiato, porque a gente tem saúde. A gente tem o A e o U lado a lado, porém em sílabas diferentes. Esse é um conceito muito importante, o conceito de sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte na pronúncia das palavras. Exemplo, ônibus. O O é a sílaba mais forte ao pronunciarmos a seguinte palavra. Casa. K é a sílaba mais forte na pronúncia da palavra. Então, vamos aqui um pequeno exercício. Identificar a sílaba tônica na pronúncia das palavras. Avião. O ão é a sílaba tônica. E perceba que ão também é um ditongo. Fica esperto. Então é avião, a separação. Mulher. Mulher é a sílaba tônica. Sílaba tônica a gente pronuncia na nossa cabeça e já identifica qual é a mais forte. Classificação de uma palavra quanto à sílaba tônica dela. Se a sílaba tônica está na última posição, a gente tem o quê? Uma oxítona. Manhã. Manhã. Nhã é a sílaba tônica e está na última posição. Então é uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica está na penúltima posição, é uma paroxítona. Exemplo, borboleta. Borbolê, que é a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, tá. Então, a gente percebe que a sílaba tônica está na penúltima, que é lê. Agora, quando a sílaba tônica está na antepenúltima posição, proparoxítona. Essa é a classificação. Ônibus é onibus. Perceba que a sílaba tônica é o. Então, como ela está na penúltima posição, ônibus é uma palavra proparoxítona. Então é isso. Foi um conteúdo rápido, porém muito importante, e que vocês encontraram bastante nas provas de português dessas escolas militares por aí. Muito obrigado a todos.